Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Um breve aviso. No domingo passado foram deixados alguns panfletos sedevacantistas na mesa ao fundo da capela. Primeiro, isso é uma covardia e uma falta de educação. Deixar um panfleto na capela sem falar antes com algum dos padres. Uma atitude verdadeiramente infantil. Segundo, o sedevacantismo é um erro, e erro grave, que entende mal a infalibilidade do Papa, alargando essa infalibilidade a qualquer ato do Papa, ou ao menos a qualquer ato do magistério do Papa. Enfim, é um erro teológico primário, é a atitude imprudente e orgulhosa. Aqui, na Capela Nossa Senhora das Dores, reconhecemos que o Papa Francisco é o Papa atual da Igreja Católica Apostólica Romana, com todas as prerrogativas papais. Os que frequentam a capela automaticamente fazem o mesmo, simplesmente por virem aqui. E claro, aqueles que vêm comungar aqui nas nossas missas é porque reconhecem que o Papa Francisco é o Papa atual da Igreja. Assim, o fato de frequentar a capela e de vir comungar é um ato de reconhecimento público de que a pessoa não é sedevacantista, é um reconhecimento público de que a pessoa aceita o Papa Francisco como Papa em todos os aspectos e com a noção correta da infalibilidade papal, com seus limites dados pela doutrina católica e pela razão. Nós, e os sedevacantistas, não temos o mesmo Papa e, portanto, não pertencemos à mesma igreja ao final das contas. Aqui não é lugar para sedevacantistas, qualquer que seja a tese, qualquer que seja a teoria. Aqui não é lugar para sedevacantistas frequentarem. É incoerente, é contraditório uma pessoa se dizer sedevacantista e participar da missa aqui, comungar aqui, unindo-se à missa e a todos os fiéis que reconhecem Pedro no Papa Francisco. Nosso objetivo é trazer essas pessoas à verdade, mas não podem, enquanto persistem no erro sedevacantista, frequentar a missa aqui e simplesmente também comungar. Para os católicos, nós estamos hoje no domingo da Septuagésima, que marca o início desse tempo, que tem 3 domingos, esse tempo de preparação para a Quaresma. Tão importante a Páscoa, que tem uma preparação para a Páscoa. Então a Septuagésima nos prepara para a Quaresma nos prepara para a Páscoa. Devemos então, desde já, e pensando em boas resoluções de Quaresma, para fazermos resoluções que realmente mudem a nossa alma, que durem mesmo depois da Quaresma terminada. Caros católicos, nós estamos aqui já com praticamente 11 anos desse apostolado do Instituto Bom Pastor. Nesses 11 anos, muitos permaneceram, outros deixaram o apostolado, muitos chegaram e estão chegando. E nós precisamos retomar e reafirmar a noção correta desse apostolado, que nada mais é, na verdade, do que um apostolado católico, apostólico, romano. Em nosso apostolado temos a missa tridentina, a missa que se desenvolveu desde São Pedro organicamente ao longo dos séculos, afirmando com clareza a doutrina católica, constituindo-se um muro intransponível contra a heresia, contra todo erro, como diz o Concílio de Trento. Em nosso apostolado temos a doutrina católica constante da Igreja, imutável ao longo dos séculos. Claro, em nosso apostolado procuramos fazer que todos sigam os mandamentos, que se mantenham no estado de graça, que progridam na vida espiritual e que alcancem o céu. Todavia, caros católicos,
não podemos nos contentar com o básico do básico. Devemos ir além. O católico está no mundo, mas não é desse mundo. O católico não pode se conciliar com o mundo, não pode conciliar Deus e o mundo. Como lemos em cada missa, no último evangelho, o prólogo de São João, o mundo não conheceu o Verbo encarnado. Não só não o conheceu, como o perseguiu, o levou à morte de cruz, procurou e procura abafar e anular a sua obra de salvação. O católico é alguém que se opõe ao mundo. Quando falamos mundo aqui, caros católicos, falamos do mundo em oposição a Deus. Não se trata então das criaturas que são boas. Não se trata do mundo com suas belezas que elevam a alma. Não se trata do mundo enquanto nos ajuda a servir a Deus. Não se trata nem mesmo das invenções humanas que, em sua maioria, podem ser utilizadas para o bem. Quando dizemos que o católico deve ser contra o mundo, não significa renegar legítimos progressos em técnicas e tecnologias que podem ser bem utilizadas. Ser contra o mundo não significa, portanto, ser contra a luz elétrica ou contra aparelhos eletrônicos. Quando dizemos que o católico deve ser contra o mundo, não significa que deva se revoltar, que deva promover sedições, rebeliões, quebra-quebra, que deva ser anti-Estado. Ao contrário, os católicos, seguindo os mandamentos dos apóstolos em suas epístolas, reconhecem e se submetem aos poderes constituídos, sem, porém, cometer pecados, preferindo, se for o caso, o martírio. Assim fizeram os primeiros cristãos diante dos imperadores romanos e das outras autoridades romanas, que os perseguiam e matavam em praça pública. Os cristãos reconheciam a autoridade deles, obedeciam no que era legítimo e não renegavam a fé nem a moral, indo até o martírio, se fosse o caso. E isso é ser contra o mundo, isso confunde o mundo e o vence, não a histeria, as sedições ou rebeliões. Ser contra o mundo não significa tampouco desconfiar e renegar descobertas científicas legítimas que em nada contrariam a fé e a moral. Ser contra o mundo não significa acreditar e disseminar teorias da conspiração que não têm fundamento, para além do próprio critério da pessoa, para além do desejo da pessoa, para além do orgulho da pessoa que acha que é capaz de descobrir uma verdade que quase ninguém vê. Essas teorias da conspiração que tiram a paz da alma. É óbvio que existe uma conspiração contra Cristo e sua igreja. Mas essa conspiração, caros católicos, já está há muito tempo diante dos nossos olhos de maneira evidente, nos princípios que regem a nossa sociedade moderna. Evitemos, então, essas falsas oposições ao mundo que, na verdade, esfriam a caridade, perturbam a oração e favorecem justamente o triunfo do mundo. O mundo que se opõe a Nosso Senhor é também um mundo que elabora estruturas de pecado. Quer dizer, que estrutura de tal maneira a sociedade a favorecer o pecado e a facilitar sobremaneira o pecado. Esse é o mundo ao qual devemos nos opor. Ou temos, porém, caros católicos, a oposição ao mundo em coisas mais cotidianas. Dissemos então que o católico é contra o mundo. De fato, nós temos que ter uma mentalidade católica que penetra todos os aspectos da nossa vida, todos os meandros da nossa vida. O católico não é católico só ao vir à missa, ao rezar. Não é só católico porque crê, ao crer nas verdades reveladas, ou porque cumpre o básico dos mandamentos. O católico tem uma visão de mundo católica. Ele tem uma mentalidade católica que penetra de maneira profunda e ao mesmo tempo tranquila todos os aspectos de sua vida. Essa penetração
do espírito católico em tudo é, na verdade, consequência da caridade. E essa penetração vai ser tanto mais larga e tanto mais profunda quanto maior é a caridade na alma, quanto maior é o amor a Deus. Assim, o católico reconhece a sua dignidade de filho de Deus, a sua dignidade de redimido pelo sangue de Cristo, a sua dignidade de templo do Espírito Santo. Reconhecendo isso, ele vai, por exemplo, saber que deve se vestir dignamente, como quem sabe a seriedade da vida, como quem reconhece a seriedade da vida, ainda que a leve com toda a alegria, como deve ser. Ele vai se vestir dignamente quanto à pureza, sem expor indevidamente o corpo, mas vai também se vestir de maneira que essa dignidade se reflita nas suas vestes. Ele vai evitar roupas relaxadas, que mostram grande despreocupação com tudo, com a vida, como se ela não fosse séria. Sem ser afetado, sem usar roupas do passado, ele estará dignamente vestido. Não vai sair por aí, por exemplo, com um bermudão, uma regata, um boné para trás. Nem estamos dizendo, caros católicos, que isso seja pecado. Mas vestir-se assim, ou de maneira menos caricata, mas também relaxada, vestir-se assim, vai levando a alma a uma disposição de relaxamento, de falta de respeito consigo mesmo, com os outros, influenciando inclusive no trato com Deus. O católico, ele tem então essa modéstia no vestir que vai além de questões de pureza. Ele tem também a modéstia na maneira de falar, evitando palavrões e grosserias, que já são mesmo imorais ou muito inconvenientes. Vai evitar também o uso de gírias ou um linguajar muito informal, sem cair, porém, numa linguagem formal de um século anterior, uma linguagem empolada, arrogante, afetada. O católico tem uma linguagem tranquila, mas que evita palavrões, grosserias e habitualmente evita também gírias. Para deixarmos claro, gíria não é pecado, uma vez mais. Porém, vai dispondo a esse relaxamento da alma. O católico é modesto no falar, nas vestes e também nos gestos. Ele evita os gestos obscenos e grosseiros que são maus. E, mais uma vez, sem afetação, sem excentricidade, procura manter boa postura condizente com as variadas situações da vida de maneira natural e não artificial ou forçada. Essas coisas, caros católicos, podem parecer coisas pequenas, mas são bem importantes. Vestes, palavras, gestos, postura, tudo isso reflete a ordem ou a desordem da nossa alma. E também vestes, palavras, gestos, postura vão moldando a nossa alma. Com efeito, nós somos corpo e alma. O nosso exterior vai moldando o nosso inferior e, ao mesmo tempo, nosso exterior é reflexo do nosso interior. Além dessas coisas, o católico também reconhece que tem lugares que são inconvenientes. Essa mentalidade católica o leva a considerar também os lugares que frequenta, que deve frequentar ou que não deve frequentar. Não vai a barzinhos, ele considera as companhias que são convenientes ou não, as comemorações condizentes com o Filho de Deus ou não, considera os ambientes com suas características, horário, como é frequentado, por quem, o que se faz ali, se é ambiente que agita muito os sentidos e as paixões, ambiente em que ocorrem pecados, ambiente que favorece pecados, que tipo de música, de iluminação. Considera essas coisas. Alguém poderia dizer, padre, o senhor está enchendo a nossa alma de escrúpulos, pois nunca tínhamos pensado nisso. Escrúpulo, caros católicos, seria se essas coisas não tivessem consequência para a alma. E se simplesmente as estivéssemos enumerando
arbitrariamente. Ao contrário, essas coisas influenciam na alma, quer a gente já tenha pensado nelas antes ou não. O que estamos procurando fazer é deixar claro o que nos atrapalha, pois tendo consciência disso, poderemos evitar essas coisas e, consequentemente, ter maior liberdade no bem. Quantas dessas coisas, de que às vezes nem temos consciência, ou de que não tínhamos consciência, atrapalham a nossa alma, nos deixam pregados no pecado. E reconhecendo e evitando essas coisas, poderemos melhorar no caminho da graça, no caminho da santificação. O católico sabe que não deve frequentar academias sem que haja uma causa séria para tanto, pois se trata de ambiente em que as pessoas se vestem muito mal, ambiente de culto ao corpo, muitas vezes, ambiente agitado com músicas ruins. O católico tem uma visão correta do namoro e de como evitar as ocasiões de pecado desnecessárias nele, evitando estar a sós com um namorado ou noivo, por exemplo, estando em ambiente com bons companheiros, com boas companhias, que possam evitar os pecados. A mentalidade católica também reconhece a influência da música na alma. Reconhece como há músicas que ajudam a ordenar a alma, a ordenar os sentimentos sob a razão. E reconhece como há músicas que, ao contrário, provocam as paixões e as movem contra a razão, inclinando, portanto, a alma ao vício. E essas coisas já eram ditas por Aristóteles, Platão, Boécio, São Tomás de Aquino, a influência da música na alma e como pode ser boa ou ruim. O católico tem cuidado com as músicas que ouve, evitando aquelas músicas que colocam o ritmo e a harmonia acima da melodia. Esses 3 elementos da música são legítimos, mas devem estar bem ordenados entre eles, com preponderância da melodia sob harmonia e ritmo, e mantendo essa ordem, melodia, harmonia e ritmo. A inversão dessa ordem, a revolução na música, que vai provocando a revolução na alma. E isso começa ainda no século XIX, com o romantismo. Poderíamos ainda, caros católicos, mencionar também como a mentalidade católica reconhece o perigo bastante difundido em vídeos, filmes, séries, não só naquilo que tem diretamente de moral ou contrários à fé, mas sabe também que o perigo está, muitas vezes, na mentalidade mundana transmitida nesses vídeos, séries, filmes, que seja, em que tudo se desenrola sem a consideração de Deus, sem a consideração dos sacramentos, da graça, sem a consideração dos mandamentos, sem a consideração do juízo particular, do juízo universal. Enfim, esse estilo de vida totalmente alheio a Deus, um estilo de vida mundano que vai penetrando as almas pouco a pouco, por meio de vídeos, filmes e séries, mesmo quando não tem nada diretamente contra a fé ou a moral. Caros católicos, muitos poderiam considerar algumas dessas coisas como coisas pequenas e como perda de tempo tratar delas em um sermão. Mas a verdade é que essas coisas atrapalham bastante a vida espiritual, emperram a alma que não progride, ou traz a alma de volta sempre aos mesmos pecados. Enumeramos algumas coisas mais graves e importantes e outras menores, mas também essas menores são relevantes. Muitas vezes é o apego a elas e não reconhecer o prejuízo que elas trazem para a nossa alma, que nos mantém afogados em certos pecados, em certos vícios. Devemos, caros católicos, ter atenção e generosidade nessas coisas, para que não aconteça conosco o que aconteceu com o povo judeu e que é relatado por São Paulo na epístola de hoje.
e um pouco além do que está na epístola de hoje. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. O final dos tempos que começa com a vinda de nosso Senhor. Portanto, continua o apóstolo, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não aconteça que nós, sendo católicos, vindo à missa, rezando, procurando cumprir o básico dos mandamentos, recebendo o alimento espiritual, que é a Sagrada Comunhão, o corpo de Cristo, até mesmo nos confessando, aconteça que nós nos encontremos desagradáveis a Deus. Porque, pelo apego a pequenas coisas que vão nos dominando pouco a pouco, nos deixamos vencer pelo pecado. Pouco a pouco vamos nos separando de Deus, porque não quisemos renunciar a essas pequenas coisas, certas palavras, certas vestes, certos ambientes, certas companhias, certas músicas, certos filmes e assim por diante. E lembremos-nos ainda São Paulo, também na epístola de hoje. O atleta renuncia a tudo para conseguir um prêmio perecível, que vai durar 1 ano, quem sabe, talvez menos. E nós, então, como devemos estar dispostos a renunciar a tudo o que for necessário para ter a alma livre para servir a Deus e alcançarmos o prêmio eterno, a vida eterna, ver Deus face a face. Sejamos, caros católicos, generosos e generosos pela caridade. Procurar ser fiel nessas pequenas coisas não é nem de longe indício de escrúpulo, porque são coisas que afetam a nossa alma. Procurar ter delicadeza de consciência nessas coisas é procurar agir com caridade para com Deus. Sejamos fiéis, portanto, caros católicos, nas pequenas e nas grandes coisas. Sejamos fiéis no pequeno, no dia a dia, e seremos no grande, com a ajuda da graça divina e a ajuda de Maria Santíssima, nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.